11h30, agora 23, restando para as 9. Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com o Dr. Isaac Bertuol, médico neurocirurgião, que está aqui conosco para falarmos a respeito da primeira cirurgia para tumor cerebral em paciente acordado, que foi realizado no Hospital Bruno Borne, em Lajeado. Doutor Isaac, muito bom dia, obrigado por ter vindo até a Rádio Independente, tudo bem contigo? Tudo bem, Fabiano, muito obrigado pelo convite, Natália, muito obrigado. Bom é um dia. prazer sempre estar aqui com os ouvintes da Rádio Independente. Uma alegria também poder te receber aqui para falar obrigado. de um assunto. E aí, quando a gente chama de manchetes, né? O que aconteceu, né? Como é que pode fazer uma cirurgia? O cidadão acordado, uma cirurgia de cabeça. Então, precisamos que você nos explique aí como é que foi, o que aconteceu de fato. Na verdade, Fabiano, assim, esse procedimento, né, na região, uma novidade. E a gente decidiu fazer esse procedimento por quê? Porque era uma lesão num paciente, uma lesão bem importante numa área eloquente que a gente chama. Que no caso dele era a área de compreensão de palavra. Então, devido à complexidade da localização, quanto maior a nossa segurança, né, para nós e para ele, melhor. Então, a ideia desse procedimento foi o quê? Que durante o procedimento, né, quando ele estivesse acordado, nós fazemos perguntas para ele, mostramos figuras para ele identificar e verbalizando enquanto nós estamos realizando a cirurgia, certo? E durante o procedimento a gente consegue ver, olha, está lesionando uma parte, ou a gente mapeia bem essa área, né, para evitar uma lesão maior, alguma coisa assim, né? Uhum. Por isso a necessidade de fazer com ele acordado. Acordado. Isso aí, foi esse o objetivo, né? Uhum. Bom dia, doutor Isaac, agora um prazer ter o senhor aqui conosco para falar a respeito desse procedimento, da tecnologia também que a medicina hoje está oferecendo. E, doutor, deu uma curiosidade aqui, viu? Porque a gente tinha informação, é claro, de que foi feito esse procedimento com o paciente acordado. Agora, além de estar acordado, ele também estava interagindo com os profissionais. Para você, enquanto profissional da medicina, ver uma situação dessas, do paciente interagindo, do paciente falando durante o procedimento, era uma coisa que lá no início da faculdade o senhor esperava um dia ver? Natália, na verdade não esperava, né? Mas isso o interessante desse procedimento é o quê? Que a gente consegue, no momento do ato cirúrgico, observar a reação do paciente, observar alguma alteração durante a cirurgia, né? E o mais legal disso é que não adianta, com tudo na vida, na verdade, não só na medicina, a evolução vem acompanhando, né? Então, esse tipo de procedimento na região foi o primeiro, né? E que nos deixa muito orgulhoso, né? Que a gente trazendo coisas novas para a região, tecnologias novas para a região do Vale do Taquari. Foi um procedimento liderado por ti, doutor Isaac, mas que teve a participação de outros profissionais, inclusive de fora, é isso? Sim. No caso, por exemplo, desse paciente, né, eu como chefe da equipe, um outro colega meu, neurocirurgião, também estava junto, né, e a gente precisa de uma monitorização neurofisiológica, né, que é um outro colega, um neurologista de Porto Alegre, Dr. Marrone, que acompanha nós nesse procedimento. Então, ele faz toda a monitorização antes da cirurgia, durante e depois também, né? Uhum. Então, é ele que nos dá as coordenadas, evita essa área, cuida dessa região, né? Então, é ele que nos auxilia. Enquanto ele está observando, né, a parte fisiológica, nós estamos operando. Entendeu? Uhum. É isso aí. E claro que é muito importante dizer também que o paciente assim, tem que ser bem colaborativo. Entendeu? A gente explica anteriormente para ele como é que vai ser o procedimento, que ele vai ficar acordado, que ele não vai sentir dor, que o principal medo dos pacientes é ter dor. Vou ter dor no procedimento? Não vai ter dor nenhuma. Ele não teve dor nenhuma, esse paciente. Uhum. Até porque o cérebro não dói. Encostando ele não dói. O que dói é a pele, é o osso, né? Então a gente faz uma anestesia local no paciente para não ter dor no ato, né? A cabeça foi anestesiada, digamos assim. Sim, estruturas locais, sim, né? Uhum. Sim, a pele, a meninge, que é dura mater, o osso, né? A gente faz também, tem uma leve sedação também, né? Durante o ato, né? Para ele ficar bem confortável, né? Para nós e para o anestesista também, né? Claro.
Justamente queria perguntar, doutor, sobre anestesia. Num procedimento em que o paciente fica acordado, imagino que a anestesia seja diferente de outro procedimento em que o paciente dorme, né? Sim. Não é uma anestesia geral, né, em que o paciente ele dorme, né, vamos dizer assim, não. Ele tem uma leve sedação, uma sedação assistida pelo anestesista, então ele está dormindo ou com baixa resposta, vamos dizer assim, aos estímulos, né? A gente faz uma anestesia local, né, bem importante, faz alguns ramos do nervo trigêmeo, que é o que nerva a cabeça, por exemplo, e vai vai anestesiando também as estruturas que dão dor, né? Tipo a dura mater, uma delas, a pele também a gente vai incisar, né? E a partir do momento que a pele está exposta, que a craniotomia está exposta, que a dura mater está exposta, a gente suspende a sedação dele, né? Então ele fica mais acordado, bem mais acordado, entendeu? Para estar apto para fazer as respostas das perguntas que a gente faz para o paciente, né? Dizer aqui para o doutor Isaac que enquanto estamos conversando, o ouvinte manda aqui perguntas e, acima Ótimo. de tudo, muitos elogios ao profissional, né? Muito Excelente obrigado. médico, parabéns e por aí vai. Depois a gente faz um registro com o nome, inclusive, de alguns ouvintes aqui. Muito obrigado. Quando o senhor fala, doutor Isaac, o problema de compreensão de palavras, é isso que eu entendi? Isso. O cidadão ele tinha um problema que ele não conseguia identificar, não conseguia falar. Na verdade, como é que funciona a fala, a palavra nossa, né? Nós temos a área que executa a ação, que é a área de Broca, que a gente chama a área mais frontal, e a área que a gente compreende o que estamos falando. Então, eles se comunicam. Então, assim, por que Fabiano está entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo. Por quê? Porque essa área, que é a área de Wernicke, vamos dizer que é a área temporoparietal esquerda, né? Ela está boa no teu caso, e ela transmite para a área de falar. Da área de Broca. Então, mais ou menos é isso para o pessoal entender. E esse paciente é uma lesão onde nessa área de compreensão, na área de Wernicke. Então, no pré-operatório, quando a gente teve as consultas e tudo mais, a gente perguntava para ele algumas perguntas e ele não respondia coerentemente, entendeu? Certo. Então, mostrando que ele tinha uma disfasia, uma alteração da fala, da compreensão da palavra naquela região. E foi isso que, então, o ato do... E era uma lesão que vinha desde a nascença ou foi uma lesão por um choque, por Não, uma algum lesão acidente? que já vem, é uma lesão tumoral, infelizmente, né? Nessa região. Então, cresceu questão de meses, acredito eu, né? Perfeito. Doutor, esse procedimento foi feito semana passada, se não me engano, na Isso. quinta-feira. Isso, quinta-feira. Como esse paciente está evoluindo? Então, já foi para casa. Evoluiu bem. Então, assim, como a cirurgia foi acordada, né, ou com mínimo de sedação no pré-operatório, o paciente já acordou bem da cirurgia, né, e foi para o quarto no dia seguinte já. Então, na sexta-feira estava no quarto, domingo mandei para casa. Já foi liberado. Recuperação muito mais rápida, né, também, né? Sim, bem mais rápido. O próprio procedimento, né, pelas informações que se tem, né, como o senhor disse, a necessidade de que ele pudesse interagir com vocês, né? Isso aí. De ele identificando, inclusive, palavras, identificando imagens, é isso? Então, assim, no ato cirúrgico em si, o colega neurologista de Porto Alegre, o Dr. Marrone, ele fazia perguntas para o paciente, conta até 10. Ele contava até 10. Mostrava gravuras para ele, por exemplo, de um cesto, mostrava de uma estrela. O que o senhor está vendo aqui? Ah, estou vendo uma estrela. Estou vendo um cesto. Estou vendo várias gravuras, vamos dizer assim. E nós operando, né? E nós fazendo o ato cirúrgico. E aí nós conseguimos ver, por exemplo, né? E durante o procedimento mesmo, nós vamos mapeando a área também, né? Olha, essa área tu cuida que está muito próxima da compreensão. Opa, vamos evitar. Entendeu? E assim que foi feito. Então, durante o ato cirúrgico, tem perguntas para ele e interagir com nós da equipe cirúrgica. Doutor, uma curiosidade. Esse procedimento, ele seria possível de ser feito com o paciente desacordado? Natália, geralmente é feito o paciente desacordado, né? Então, até então, né, a gente sempre fez o paciente com anestesia geral, certo? Então, nós não tínhamos muito, claro, o parâmetro fisiológico, né, do como o cérebro está funcionando durante o ato cirúrgico, entendeu? Então, o que acontece? Que muitas vezes não, mas assim, algumas vezes aconteceu o quê? Nessa mesma região, na mesma lesão tumoral, né, que às vezes o paciente acordava da cirurgia com algum déficit de cognição, déficit de compreensão de palavra, entendeu? Então, essa técnica foi para tentar minimizar o máximo possível esse tipo de lesão. Então, geralmente, Natália,
é feito dessa forma, anestesia geral, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, assim, o importante é que o paciente seja colaborativo. É uma cirurgia mais trabalhosa, demora mais para ser feita, porque a preparação é muito mais complexa, vamos dizer, né? Mas é uma coisa que vem para ficar e tem tudo para melhorar mais. Isso que eu ia te perguntar, doutor Isaac, é uma tendência agora com essas experiências, né? Ia te perguntar se essas cirurgias já ocorrem em outros centros, né, do Brasil, e se é uma tendência, no teu caso aqui, no Hospital Bruno Bor, de pacientes com esta situação ou até outras situações de fazer cirurgias com o paciente acordado. Claro. Cada caso é um caso, tem que selecionar muito bem o paciente, selecionar, né, o local da lesão, tudo mais, né? Mas a tendência é com a evolução, com certeza, fazer mais esse tipo de procedimentos aqui, né? Que a recuperação é muito mais rápida, né? E tu tem um parâmetro melhor de lesões, alguma coisa assim, né? Em outras áreas também, doutor, o senhor acha que outras demandas aí dos pacientes, não só a questão neurológica ou cerebral, podem no futuro também ter um procedimento assim com o paciente acordado? Eu acredito que sim, né? Claro que depende muito do porte cirúrgico do procedimento, por exemplo, né? A tendência com a evolução é que cada vez menos invasivo, certo? E que talvez talvez paciente mais acordado, menos anestesia, vamos dizer assim, né? Mas claro, cada patologia é uma patologia, cada área é uma área, né? Mas a parte da neurocirurgia, por exemplo, é uma coisa que tende muito a vir mais em voga, né? O paciente fazer esse tipo de procedimento, né? Lesões cerebrais, principalmente, né? Só ouvinte André aqui, ó, orgulho de ter médicos assim aqui na cidade de Lajeado. Muito obrigado. Ouvinte. Parabéns ao doutor, ótimo profissional, sou o paciente, é o Fernando, muito bem. Parabéns, doutor, ele salvou minha filha de um acidente, de um traumatismo craniano, muito obrigado, exemplo de médico. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome aqui da ouvinte Geni. Parabéns a esse profissional, muito bom, diz a ouvinte Terezinha. E tem aqui uma pergunta, não consegui identificar o ouvinte aqui pelo nome, se o senhor acredita em termos de evolução de doenças, né? A questão do Alzheimer e do Parkinson, né? Que são doenças que se luta muito, né, em termos de avanços. O que temos de novidades nessas áreas? Pergunta o ouvinte, eu já amplio então aqui a pergunta, doutor. Tá. Eu vou começar então pelo Parkinson, na verdade, né? Então, o Parkinson, o que é? Na verdade, o Parkinson é uma doença multissistêmica, na verdade, né? São acomete vários órgãos, várias estruturas, em que o principal é o quê? É o tremor, que é o mais evidente. Às vezes a pessoa fica mais devagar, mais lenta, e fica com uma rigidez muscular. Então, acho assim, tudo na medicina, na verdade, não só na neuro, como outras áreas, a gente sempre começa os tratamentos com as coisas mais simples quando possível. Medicações, reabilitação, tudo mais. E em casos, hoje que nós estamos até fazendo em Lajeado também, né, em casos mais refratários, é o tratamento cirúrgico do Parkinson. Né? Então, hoje, nós temos uma casuística aqui em Lajeado de 5 pacientes, que nós tratamos com cirurgia para Parkinson. Né? Então, é uma coisa que até então não se tinha tratamento além dos remédios. Hoje se tem e estamos fazendo aqui em Lajeado já. Com resultado satisfatório. Todos com resultados satisfatórios. Todos. Todos os pacientes, sim. Todos. Né? Todos. Eu tenho um paciente, o primeiro que a gente fez aqui, um paciente, não vou falar o nome, né? Mas um paciente que ele chegou, ele não conseguia nem assinar o nome, um cara novo, que hoje anda de moto, conversa, trabalha, né? Então, é uma gratificação muita para o paciente e para os familiares. Né? Bacana. E a questão do Alzheimer, né? Do Alzheimer, né? Já a cirurgia para o Alzheimer ainda não se existe, né? Infelizmente. Mas assim, né? O Alzheimer já é uma coisa um pouco mais complexa que eu vejo, né? Ainda não se tem uma causa bem definida. Tem várias hipóteses, né? Em que se tem como causa, né? Mas assim, hoje em dia até se lançou agora, também se começa com medicações, né? Um tratamento multidisciplinar com psicólogos, com fisioterapeutas, com familiares, orientar bem os familiares. Mas hoje saiu uma medicação hoje nos Estados Unidos que, pelos estudos iniciais, tem uma ideia de reversão da doença. Mas são coisas muito iniciais, então. Mas é um tratamento multidisciplinar, vários fatores para tratar, né? São assuntos que sempre tem a curiosidade, né, doutor, do nosso ouvinte, em especial quem tem familiares, né, que sofrem dessas doenças. E dizer para vocês que aqui no nosso Facebook o ouvinte também está elogiando muito o médico, o procedimento também no nosso Hospital Bruno Bor. Aqui Fabiane Paulo da Autoed falando que é um ótimo profissional. Roque de Souza
Roque de Souza Roque. também. Vera Lúcia Neto também elogiando o doutor. E eu deixei por último aqui o comentário da Marlise Leite. Olha só que curioso. Ela disse que já tinha visto uma cirurgia parecida com essa, com o paciente acordado, em uma série, a Grey's Anatomy. Ela disse que achou que nunca veria isso de fato acontecendo na medicina, doutor. Muitas vezes a arte do cinema, das séries aí repercutindo alguns procedimentos e os verdade. doutores na vida real também fazendo. É verdade. E em Lajeado, né? Na região Em do Vale. Lajeado. Isso que é mais, né? Que legal. Muito legal. Que bacana mesmo. Aqui o Cauã lá de Progressos. Dr. Isaac salvou a minha irmã. Né? Opa. Tem mais um ouvinte aqui que parabenizar esse profissional que é principalmente um grande ser humano. Inclusive, Muito obrigado. A Miriam de Lajeado e a dona Arlete lá de Canudos. Vê a nossa audiência regional aqui, doutor, né? De toda a Estamos região, muito contente, né? A Arlete de Canudos, parabéns a esse ótimo profissional. Obrigado, Arlete. Meu médico entra cantando no consultório, né? Que legal. Essa energia também é importante para os pacientes, né, doutor? Com certeza, né? Eu levo assim a máxima do que trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? E tu imagina, tu vai lá no consultório dos colegas, por quê? Porque você está sofrendo, né? Certo? E tu chegar lá e você não ter aquela recepção, tu sair, sabe, mais triste que chegou, né? Não que nós somos Deus, ninguém é Deus, ninguém, né? Mas que a gente possa dar um conforto ao paciente. Dar uma palavra de apoio, palavra de amiga, né? Para que o paciente saia melhor do que entrou, pelo menos. Claro. Entendeu? Então esse é o nosso objetivo, né? Pegar um gancho aqui de um questionamento de ouvinte sobre a questão do avanço. O senhor falou sobre aqui as novidades, né, em várias situações, e perguntar se a medicina, sim, ela tende a evoluir cada vez mais e se a gente pode buscar a solução, inclusive de doenças que hoje talvez não tenham uma cura, inclusive que não são especificamente da sua área, que a gente possa, num futuro muito próximo, dizer assim, estamos na iminência de descobrir curas importantes para doenças que hoje o tratamento pode retardar, né, a questão né, até de morte, né, que sempre é a grande preocupação das pessoas. Como é que o senhor tem analisado isso, doutor? Com certeza, Fabiano. Então, a tendência é que com a evolução da tecnologia da medicina, doenças que até então não eram sabidas ou não tinha cura se tornam mais tratáveis, até curáveis muitas vezes, né? Então, isso depende muito também do paciente, da patologia, né, do grau de avanço da patologia, do problema, né? Mas com certeza, com a evolução, com os estudos, com as tecnologias que estão vindo, a tendência é que cada vez mais a qualidade de vida seja melhor, a cura seja maior. Com certeza, sim. Todas as áreas, não só na neurocirurgia, por exemplo, né? Com certeza. Doutor Isaac, a gente recebeu um recado muito legal aqui no Facebook, enquanto nós estamos conversando, que é da Luciana Tremea. E ela diz o seguinte: muita gratidão ao doutor Isaac e toda a equipe envolvida, por nos ter devolvido a esperança novamente. O paciente é meu pai e está em casa se recuperando muito bem. Gratidão. Muito obrigado, Luciane. Obrigado pela consideração. Muito obrigado mesmo, viu? E por eu não falar nomes, né? Mas é o pai dela, mas né? O pessoal está se identificando, então a gente, né, nos permite aqui. Manda um abração para ele, então, para vocês também, tá? Que legal, que bacana. Aqui, olha, a gente não vai conseguir ler o recado de todo mundo, né? Mas aqui, ó, que maravilha escutar isso de um médico, diz a nossa ouvinte Clarice. Aqui o Fernando disse, fala o meu sobrenome, senão ele não vai saber quem eu sou. Então é o Fernando Barbosa, né? Tá feito o registro aqui. Paciente e amigo também, isso já, aí. né? Muito Obrigado, bem. Fernando. O ouvinte também aqui diz que é muito bom te ver recuperado, né? Muito obrigado. Então, Temos problemas de saúde também, né? Somos humanos também, né? Também, Somos humanos também. A Beth de Cruzeiro, parabéns a esse médico, o mundo está carente de profissionais assim, né? E por aí vai, várias mensagens, a gente fica muito feliz e certamente, doutor Isaac, claro que isso é importante para um profissional, né? Receber elogios, ter o reconhecimento dos pacientes, ou mesmo pessoas que de repente não são teus pacientes,
pacientes, mas sabem da importância que isso significa para a medicina, esse procedimento realizado no Hospital Bruno Bor na semana passada, e que certamente agora segue de referência. E a pergunta, assim, para a gente ir para o encerramento do nosso bate-papo, possivelmente muitos colegas teus, médicos de outros hospitais, querendo saber como é que foi tudo isso. O procedimento, sim? Sim. Olha, primeira coisa, assim, foi muito gratificante para nós, né? Então, mostrar para a região, mostrar para os colegas, para os pacientes, né? Que a nossa região aqui, a região do Vale do Taquari, especialmente o Bruno Born, o Hospital de Estrela, né? Que temos, né, condições de fazer, realizar procedimentos e que até então só eram realizados em grandes centros, vamos dizer, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, por exemplo, né? E que a gente está muito, muito feliz que temos essa estrutura aqui na região, entendeu? Temos essa estrutura na região que a gente pode oferecer o melhor possível a todos os pacientes que até então era oferecido fora da nossa área de cobertura, vamos dizer assim. Então a gente fica muito, muito gratificante com isso, com a região do Vale do Taquari. Que legal, que bacana aqui, ó. Só para encerrar, então, não esquece de ler o meu recado, diz a Karine Duarte e o pai Paulo lá em Cruzeiro do Sul, né? Nunca fomos tão bem recebidos por um profissional. A Morgana de Lajada aqui que está muito feliz em escutar o Dr. Isaac. A Inês Wagner, que por anos foi enfermeira, trabalhou no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, está emocionada com a entrevista com o Dr. Isaac. Muito obrigado. Como é bom entrar num consultório e já ser bem recebido. Observo isso com o doutor. Vamos ver aqui. Eliara. Parabéns, sucesso para esse médico. Sempre que Deus o proteja, Clair. Muito bem. Bom, ele veio falar de cirurgia, acaba saindo daqui, né, enaltecido pelo procedimento, não poderia ser diferente. Eu e a Natália estamos fazendo aqui, das palavras do ouvinte, né, o nosso sentimento. Assim, parabéns. Muito obrigado por nos atender. A gente sabe da tua agenda também bastante corrida. Volte mais vezes, doutora. Só me convidar que bem, eu tô de então, volta. Está sempre convidado. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os ouvintes. Prazer. Muito obrigado mesmo, tá? E sempre às ordens aí, tá?